Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos! Nesse vídeo de agora nós vamos falar sobre a principal corrente filosófica do século XIX. Essa corrente ela se chama o positivismo. É uma corrente bastante conhecida para nós aqui no Brasil. Ela vai impactar diretamente, principalmente a questão da proclamação da República, né? Nossos primeiros anos republicanos vão ser positivistas, mas já vou falar um pouco mais sobre isso. O positivismo tem como principal representante, não é o único, mas é o principal representante, um filósofo francês chamado Auguste Comte. O Comte nasceu em 1798, bem no finzinho da Revolução Francesa, e vai viver até 1857, ou seja, ele vive toda a primeira metade do século XIX. E é importante a gente entender essa temporalização para entender de onde saem as ideias. O Comte ele tinha a seguinte teoria, uma delas, né? Que toda sociedade humana, todas as sociedades humanas passavam pelos mesmos estados ou pelos mesmos estágios, que era o estado teológico, quando a comunidade, quando aquela sociedade ela ainda precisava de mais dos deuses e explicava tudo por meio dos deuses. O segundo estágio é o estágio metafísico, que é como ele enxergava mais ou menos como que era lá no mundo filosófico grego, né? Ou seja, você já não depende tanto dos deuses, mas busca algumas explicações de cunho natural, de cunho sobrenatural ou metafísico, e já começa a racionalizar algumas questões. E o último estágio para o Comte, né, seria o estágio positivo, por isso positivismo. O estágio positivo seria o estágio da ciência, né, onde então você não busca mais explicações nos deuses, nem mesmo na visão metafísica da Terra, mas sim no processo científico da coisa como um todo. O Comte, claro, essa visão, principalmente essa visão assim, de que todas as sociedades humanas passam por esse mesmo estágio, tem um problema muito grande. Inclusive ele vai ser muito criticado por isso. Mas um dos problemas é, se alguma sociedade está no estágio positivo e outra está no estágio metafísico e outra está no estado teológico, significa que aquelas do positivo são mais avançadas do que a do estado teológico. Se a gente for pensar pelo ponto de vista da tecnologia, e somente e meramente da tecnologia, tudo bem, não há erro. O problema do positivismo é que ele dizia o seguinte, que junto com o desenvolvimento tecnológico, ou seja, o desenvolvimento da ciência, viria também o desenvolvimento moral das sociedades. Tá entendendo? Aí que reside o problema. O positivismo ele dá a entender o quê? Que determinadas sociedades são melhores que as outras. Logo, aí com algumas perversões do positivismo, né, quando alguns pensadores vão pegar o positivismo e vão degringolar o seu objetivo original, vão dizer o quê? Que algumas sociedades elas têm o direito, inclusive, de conquistar outras. A partir do positivismo, dessa visão dos estados ou dos estágios civilizacionais, é que nós vemos algumas aberrações do século XIX, como o darwinismo social, por exemplo, que vai justificar que os europeus vão lá e dominem o continente africano. Né? E aí, claro, que essa questão do domínio do continente africano a gente vai ver um pouco mais pra frente, o imperialismo. Mas quando a gente pega, por exemplo, as discussões que estão ocorrendo na Alemanha nos anos 1920 e 1930, você sabe muito bem o que eu tô falando, pós-Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver o quê? Que essas discussões elas são empenhadas ao máximo na ideia de um positivismo. Distorcido, claro, né? Piorado, obviamente, mas está impregnado. Então, assim, ó, voltando pro Comte agora, né? O Comte ele está vivendo bem ali no processo de desenvolvimento da Revolução Industrial. Ele passou pelas revoluções burguesas, está vendo a tecnologia da Revolução Industrial toda transformando, só que ao mesmo tempo, o que acontece? As cidades europeias, como a gente falou no nosso vídeo da Segunda Revolução Industrial, elas estão crescendo demais, elas estão crescendo de forma desordenada, existe muita miséria na Europa nesse momento, muita fome, muitas doenças, só que a fome e as doenças, como tu já percebia, elas não são porque faltam comida ou porque falta, não, é porque determinadas pessoas não têm acesso a isso tudo, ou seja, ele está vendo que mesmo aquele liberalismo que prometia igualdade, não sei o que, não está sendo posto em prática. Então ele vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos que a ciência entenda o que não está correto na sociedade. O que o Comte vai ser? Um dos fundadores, junto com Durkheim, com Marx e com Weber, um dos fundadores da disciplina chamada sociologia. Peraí, por que a sociedade não está em ordem? Porque o positivismo ele diz o seguinte, olha, nós temos que ter uma doutrina filosófica, né? O conhecimento deve ser universalmente estimulado, a educação ela deve ser emancipadora, porque ela garante autonomia social.
E ele diz o seguinte: as pessoas elas vão progredir moralmente quando elas progridem intelectualmente. Então veja, o positivismo ele atrela o desenvolvimento moral de uma sociedade ao desenvolvimento intelectual, o que é um grande problema, né? Não é porque uma pessoa ela é inteligente ou ela é estudada que ela não vai mais cometer crimes ou fazer nada errado. A gente sabe que não é assim. Não há uma ligação entre uma coisa e outra. Não é a inteligência de pessoas ou de sociedades que determinam se elas vão fazer algo errado ou não. Não esqueçam, por exemplo, que no começo do século XX, nos anos 1920 e 1930, o país que mais tinha os índices escolares mais altos era a Alemanha. Então, vejam, né? Aí a gente já está quebrando um pouco o positivismo. Além disso tudo, o positivismo também vai dizer o quê? Tem que ter uma ordem social, né? Tem que ter um desenvolvimento científico e moral e o desenvolvimento da ciência e das técnicas também. Então, a gente vai ter um desenvolvimento tecnológico que vai impulsionar a humanidade. Tanto que se propõe o quê? A própria ideia da religião ou da igreja positiva, né? Que não é com Deus, mas é com a ciência. Olha, a ciência vai responder todos os nossos problemas. A ciência ela vai curar todas as doenças, a ciência política ela vai acabar com as guerras, as ciências agrárias vão acabar com a fome e assim por diante. Tanto que qual que é a grande frase do Augusto Comte, que inclusive está na bandeira do nosso país: ordem e progresso. Só que não é só ordem e progresso. O Comte ele diz o seguinte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então a ordem e progresso do Brasil é totalmente kantiana, só que daí na bandeira do Brasil deixaram o amor de fora, porque afinal de contas é Brasil. Quem vão ser os grandes críticos ao positivismo? Já falei do Weber lá em cima, né? Porque o Weber vai dizer o seguinte: olha, não dá para dizer que toda a sociedade humana passa pelos mesmos processos e estágios. Não. A história humana ela se desenvolve de diferentes formas, em diferentes espaços, tempos e locais. Tá? Então o Weber já é um crítico. Nietzsche vai ser um grande crítico, e o Nietzsche ele vai ser o crítico onde ele vai dizer: olha, gente, progresso tecnológico não traz progresso moral. E o Nietzsche ele fala isso de uma certa forma, a gente até brinca, né? Que ele antevê a Primeira Guerra Mundial. Tem lá a Europa, continente mais educado, mais evoluído, vai cair num conflito gigantesco que vai matar milhões de pessoas. O Nietzsche não chega a ver, né, a Primeira Guerra, se não me engano, o Nietzsche morre em 1900, mas ele diz: progresso tecnológico não está nada ligado a progresso moral. Olha a Gaia Ciência, tá? Ele diz: a ciência é uma coisa, o discurso científico é uma coisa, e é muito perigoso, o Nietzsche vai dizer. Tanto que o Nietzsche ele vai influenciar diretamente outros dois críticos do positivismo também. A escola de Frankfurt vai surgir na Alemanha ali por volta dos anos 1920, né? Então vem Frankfurt fazendo toda a crítica a isso tudo, também essa ideia de progresso, essa coisa linear, a ciência salva, não, peraí, não é bem assim. E um pensador que está vivo até os dias de hoje, que é um alemão chamado Jürgen Habermas. O Habermas, ele é um frankfurtiano e bastante simpático a algumas ideias do Nietzsche. Ele também é um grande crítico do positivismo. O positivismo, gente, embora a gente fale assim, uma ideia lá do século XIX, mas ele ainda é muito presente também na nossa sociedade. Essa ideia de que achar, olha, povos mais desenvolvidos tecnologicamente são mais desenvolvidos moralmente, e assim por diante. Mas é uma ideologia importante para a gente entender o século XIX como um todo. Especialmente quando a gente pensa o quê? Que os europeus vão se colocar como a luz do progresso, a luz do mundo, e isso vai ser uma justificativa para eles cometerem as maiores atrocidades possíveis, que a gente vai ver, obviamente, nos próximos vídeos. Beleza? Valeu, se inscrevam aí, sigam aí o canal, sigam a série do século XIX, tá bom? Não percam nenhum episódio. Um abraço para todos vocês.